Bom, boa noite a todos. Sou César Peducci, sou o primeiro palestrante de hoje. Vou compartilhar essa aula e ter o prazer de falar um pouco sobre o que a gente trabalha, né, que é proteção de marcas, com a Stephanie e com a Marcela, que são lá do escritório Tosini Freire. Eu sou da Peducci Advogados, trabalho exclusivamente com propriedade intelectual, direito digital. Muito do que fazemos aqui na Peducci Advogados é lidar com registros de marca, proteção de marcas, como a gente gosta de falar, porque a proteção ela começa com registro, né, com esse trabalho preventivo, mas vai muito além disso, né, com a atuação não só nessa esfera administrativa, mas na esfera extrajudicial e eventualmente judicial. E vou falar com vocês sobre uma parte importante desse trabalho de proteção de marcas, que é a análise de viabilidade de uso e registro de uma marca. Tá? Fiquem à vontade para interromper, para trazerem as suas dúvidas a qualquer momento. Tá? Eu vi que a Priscila levantou a mão. Eu acho que você pode falar, Priscila, se tiver qualquer dúvida. Se levantou a mão por engano, eu acho que você consegue clicar de novo no botãozinho lá e abaixar a mão. Perfeito, acho que foi por engano, né? Bom, vamos lá. Antes de entrar no tópico principal, que é como fazer uma análise de viabilidade de uso e registro de uma marca e o porquê que é tão importante fazer esse trabalho inicial, eu vou tratar um pouquinho sobre o que pode ser registrado como marca e trazer alguns temas principais envolvendo o processo de registro para fazer sentido para todo mundo, principalmente para aqueles que não têm contato diário com a matéria e não costumam utilizar a base do INPI e fazer qualquer busca de anterioridades, qualquer coisa. Tá? Então, os sinais que são possíveis de serem registrados como marca, eles são sinais nominativos, né? Marcas nominativas podem ser registradas. O que é a marca nominativa? É o nome desvinculado de qualquer grafia especial, qualquer figura. Uma marca mista pode ser registrada, né? Um logotipo, né? Um nome vinculado a uma figura ou numa grafia especial. Estou trazendo aqui 2 exemplos de marca da Band, né? Que acho que todo mundo conhece, um dos principais grupos de comunicação do Brasil. Eles têm também a marca figurativa deles registrada, é uma outra forma de apresentação de uma marca, tá? Que pode ser registrada dessa maneira. Marcas tridimensionais podem ser registradas também, tá? Né? A marca tridimensional ela é levada a registro quase que como um desenho 3D, né? Então, é bem interessante de ver, não é comum isso acontecer, de a gente ver marcas tridimensionais sendo registradas, mas acontece, pessoal. Vale a pena fazer uma busca na base de NPI para ter alguns outros exemplos, né? Como vidros, né, de perfume, né? Algumas embalagens com formatos específicos que são registrados como marcas tridimensionais. Tem 2 participantes que levantaram a mão, fiquem à vontade para falar. Destravem o microfone, podem falar. Se foi por engano, não falem. Ou abaixem a mão. Vamos lá, vou seguir então. E a outra forma de registrar uma marca, e essa é uma proteção muito recente que foi instituída aqui no Brasil, é a marca de posição. É exatamente o que a expressão diz, tá? É a posição aonde a marca é aplicada no produto que ela visa identificar. Aqui a gente tem um exemplo de marca de posição, que são as 3 listras da Adidas, que são colocadas na lateral do tênis, na parte central, né, do tênis. Ainda, né, sobre como você pode registrar uma marca, é importante a gente ter em mente que existem 45 classes nas quais uma marca pode ser registrada.
Então, dependendo do produto ou do serviço que vai ser identificado pela marca, o titular interessado ele tem que pedir o registro da marca em uma ou mais dentre essas 45 classes. Exemplo, marca de roupa, ela tem que ser registrada na classe 25, né, para artigos de vestuário de uso comum. Mas pode ser registrada também, a depender dos produtos que a empresa fabrica, na classe 18 para bolsas, malas, chapéus, classe 9 para óculos, classe 35 para cobrir o comércio varejista desse tipo de produto, e assim vai. Nós, advogados, e essa é uma recomendação que fazemos aqui, porque frequentemente vemos colegas com problemas na identificação de suas bancas, nós, advogados, devemos registrar a marca de nosso escritório, de nossos escritórios, né, na classe 41, para serviços jurídicos. Tá? Até o ano de 2000, o Brasil adotava a Classificação Nacional de Produtos e Serviços, era uma classificação bem específica com classe e subclasse, e a partir de então, o INPI passou a integrar o tratado internacional de Nice, que ele institui uma classificação internacional que é utilizada massivamente pela maior parte dos países, principalmente aqueles que querem fazer parte do OMC e que são obrigados a seguir alguns tratados internacionais que regem a nossa matéria. Isso tudo para facilitar a extensão de direitos para outros territórios. Tá? Então, desde 2000, o Brasil aderiu a esse tipo de classificação para registro de marca. Quando surgiu, né, quando o Brasil aderiu a essa classificação no ano de 2000, a classificação de início estava na 8ª edição, que tinha só 42 classes. Essa classificação ela sofre revisões periodicamente e, atualmente, o Brasil adota a edição número 11 da classificação de Nice, que institui essas 45 classes e distribui os produtos e serviços entre elas. Tá? Vou ver como é que eu oculto isso aqui. Não está sumindo. Então, deixa ele aí. Falando sobre o grau de proteção da marca, né? É importante entendermos esses conceitos, porque quando um cliente chega para nós com um novo sinal a ser registrado como marca, muitas vezes a gente se depara com marcas fracas, ou às vezes marcas genéricas, marcas que simplesmente descrevem o produto ou serviço que a marca visa identificar. E o grau de proteção da marca ele está diretamente relacionado à criatividade do cliente, né? Ou da agência que criou a marca. Então, a doutrina traz aqui algumas nomenclaturas para a gente identificar o grau de proteção das marcas, né? Tem as marcas fantasistas, né? Marcas criadas out of the blue, assim, que não tem nenhuma relação com o produto ou serviço que identificam, e também que sequer compõem qualquer vocabulário, pelo menos normalmente no país onde a proteção é requerida. Temos esses exemplos, né, do Google e do Itaú, acho que são ótimos exemplos aqui. Existem as marcas arbitrárias, né, são palavras que até fazem parte do vocabulário, compõem o dicionário, porém, normalmente, não tem nenhuma relação com o produto ou serviço que vou identificar. A Apple identifica dispositivos eletrônicos e hoje, logicamente, é utilizada para muitas outras coisas além desses produtos que são enquadrados na classe 9 da classificação de Nice. E a marca Vivo, que é uma marca de uma empresa de telecomunicação que provê esse tipo de serviço enquadrado na classe 38. Não por isso, a Vivo mantém a proteção da sua marca somente nessa classe, né? E a maior parte das grandes empresas, elas buscam proteger as suas marcas em várias classes, principalmente classes de serviços correlatos, produtos ou serviços correlatos, que normalmente não são explorados diretamente por elas, mas visando garantir uma efetiva proteção. Isso não é necessário e não é necessário sugerir isso para um cliente, tá?
A marca deve ser registrada somente da maneira que o cliente vai utilizar e somente para o produto ou serviço que vai ser identificado por ela. Não é aconselhável recomendar ao cliente a sair protegendo variações da marca dele somente para garantir uma maior proteção da marca. A gente vê isso acontecendo eventualmente. Muitas vezes o cliente nos traz essa demanda, gostaria de proteger outras variações da minha marca para evitar que um concorrente utilize. Não é necessário. Por quê? Porque o registro da marca ele garante o uso exclusivo dela para os produtos e serviços que ela vai identificar. E se chega um terceiro concorrente do cliente utilizando uma marca igual ou parecida àquela que ele já registrou, existem ferramentas para atacar esse uso indevido da marca e também para atacar um eventual pedido de registro de marca semelhante. Tá? Existem também as marcas evocativas, seguindo aqui, né, que são sinais que eu acho que não aparece para vocês, esses dois logotipos que eu trouxe, mas são sinais que sugerem uma característica do produto ou do serviço que identificam. Tem a marca das academias, que é a Smart Fit. Fit é um termo de uso comum para atividade. Mercado Livre, que é uma outra marca que, de certa maneira, tem relação com o serviço que identifica, apesar de ter sido concedida com exclusividade. Ambas marcas, certamente garantem aos seus titulares, tanto Smart Fit como o Mercado Livre, o exercício do direito de exclusividade com tranquilidade, em especial pela notoriedade dessas empresas. Mas quando as empresas não são tão notórias e trabalham com marcas fracas, marcas que recebem a proteção, recebem o direito de exclusividade, mas que, com uma alteração singela por um concorrente, com o uso de uma ou outra expressão presente no conjunto marcário, vai inviabilizar com que o dono do registro de marca faça uso do seu direito de exclusividade, a gente está diante de uma marca fraca. Então, pegando o exemplo aqui da Smart Fit, se uma outra academia utilizar o termo Fit Mais ou Mais Fit para identificar os seus serviços de academia de ginástica, possivelmente a Smart Fit não vai poder fazer valer o seu direito de exclusividade garantido pelo registro, porque o termo Fit é um termo de uso comum para atividade. Fundamental considerarmos esses princípios quando falamos em registro de marca, quando vamos analisar a viabilidade de uso e registro de uma marca. Por quê? Porque numa, como a gente chama, busca de anterioridades, que é o que a gente faz lá no site do INPI, a gente vai ver, eu vou fazer esse exercício prático com vocês daqui a pouquinho. Quando a gente faz uma busca de anterioridades no INPI, normalmente a gente só considera, como eu disse, as anterioridades, mas devemos considerar algumas outras coisas, porque a lei da propriedade industrial, a lei de marcas e patentes, para quem nunca ouviu falar da lei de propriedade industrial, mas que abarca tudo relacionado à marca, patente, desenhos industriais, indicações geográficas, ela traz alguns direitos e alguns princípios que são fundamentais de serem observados no registro da marca. O primeiro que eu trago aqui é o princípio da territorialidade. Um registro de marca ele só vale no país aonde a marca foi registrada. Então, se a marca foi registrada no Brasil, ela não é garantida, o seu uso ou os seus direitos de exclusividade não são garantidos no Paraguai. E vice-versa. Se uma marca está registrada nos Estados Unidos, não é porque está registrada lá que vai ter proteção no Brasil, e não é porque está registrada nos Estados Unidos que nenhuma outra empresa pode registrar aqui no Brasil. E mesmo se a empresa que é dona do registro da marca lá nos Estados Unidos, entre aspas, comer bola, e uma outra empresa registrar a marca aqui no Brasil, muito provavelmente ela vai ficar para trás e não vai poder fazer nada para recuperar aquele registro, salvo raras exceções. E a exceção que a gente traz aqui é das marcas notoriamente conhecidas.
Essa é uma proteção, né, garantida ao estrangeiro no Brasil, que comeu bola, como eu disse, né, não se preocupou em registrar a marca aqui no Brasil. Chegou alguém na frente dele e fez isso, né? A regra que vale no Brasil é do primeiro que registra leva, né? É o sistema first file, como costuma se dizer. Porém, marcas notoriamente conhecidas, então veja, não é qualquer estrangeiro que tem essa proteção especial. Somente o estrangeiro notoriamente conhecido que não buscou a proteção antes do brasileiro que fez isso aqui, ou de qualquer pessoa que tenha feito isso aqui no Brasil, vai conseguir fazer uso dessa exceção. Então, uma empresa que atua no segmento de cadeado e fechadura tem que conhecer os players notoriamente conhecidos, né? E aí eu falo, né, globalmente, antes de levar a registro uma marca ou de pensar em registrar a marca do concorrente que não está atuando no Brasil. O segundo princípio é o princípio da especialidade, né? Como eu disse, existem 45 classes em que uma marca pode ser registrada e a proteção ela fica restrita ao produto ou serviço para qual a marca foi registrada, enquadrados naquela classe específica onde o registro foi feito, né? E, de acordo com o artigo 128, parágrafo 1º da Lei de Propriedade Industrial, um requerente de um registro de marca ele tem que comprovar o exercício efetivo e ilícito da atividade que a marca vai identificar. Então, não dá para um advogado ou para uma sociedade de advogados registrar uma marca para cosmético, porque ele não vai conseguir comprovar que exerce efetivo e ilicitamente aquela atividade, e assim por diante. Então, só pode pedir registro de marca na classe 3 para produtos cosméticos uma empresa que tem em seu objeto social essa atividade descrita. Exatamente por esse motivo também, são raros os casos, raras as possibilidades em que uma pessoa física pode registrar uma marca. Apesar disso, a gente vê isso acontecendo bastante no INPI, pessoas físicas registrando marcas, né? Existem algumas exceções, pessoas podem comprovar determinado exercício de uma atividade através de empresas que controlam direto ou indiretamente, e assim vai, tá? Mas, a grosso modo, você só pode pedir um registro de marca se exerce aquela atividade. O terceiro princípio que é importante ser observado é o da anterioridade, né? Como eu disse, o nosso sistema é o first file, o primeiro que registra leva. Então, esse trabalho preventivo de registro de marca, um trabalho básico para qualquer empresa, empresário ou até mesmo uma pessoa física que desenvolve determinado tipo de negócio, acaba salvando muito dinheiro. E aí, né, falando sobre os desdobramentos, os possíveis desdobramentos do pedido de registro, pode ser publicado em indeferimento pelo INPI, e contra o indeferimento cabe um recurso que também deve ser apresentado no prazo de 60 dias. 60 dias corridos, tá, pessoal? Contados a partir da terça-feira, quando é publicada a RPI, e normalmente esse prazo vence no sábado, então ele é carregado para o próximo dia útil, que é a segunda-feira, após esses 60 dias. Pessoal, quem quiser perguntar alguma coisa, fique muito à vontade para destravar o microfone. A Juliana falou aqui que, nesse momento, pode ser alegado o fato de a pessoa não ter comprovado a atividade, é uma pergunta, né? Sim, na oposição, você pode utilizar todos os dispositivos que a Lei da Propriedade Industrial traz sobre os requisitos para um pedido de registro de marca, os requisitos que o requerente deve preencher, questões formais, questões de mérito, logicamente, o fato de um opoente, né, quem está apresentando a oposição, deter um registro de marca
similar, não igual, numa classe correlata, né? Não exatamente para aqueles mesmos produtos ou serviços. É sim possível alegar a falta do preenchimento do exercício da atividade, né? Que foi exatamente essa pergunta da Juliana Mello. O Lucas colocou uma pergunta aqui: o registro misto protege tanto o nome quanto o sinal, ou é preciso fazer o registro nas 3 espécies? A nossa recomendação primária é para que o cliente registre a marca nominativa, porque o nome nunca vai mudar, é o que vai sempre ser utilizado. Como uma proteção secundária, recomendamos sim o cliente registrar a marca mista, a logotipia, né? O nome vinculado a uma grafia, a uma figura ou uma grafia especial. Se o cliente faz uso de uma marca figurativa, também é recomendável o registro da marca figurativa, mas ele já fica ali numa terceira instância de proteção, né? E eu estou falando tudo isso por quê? Porque para cada forma de apresentação que pede o registro da classe, é gerado um processo. Então, a marca Band, por exemplo, registrada na forma nominativa na classe 41, classe 41, classe 41. Processos independentes, com custos independentes para o cliente, tanto de taxas federais como de honorários. Então, isso é relevante e por isso que é importante considerar essas esferas de proteção, tá? De importância da proteção. A pergunta da Larissa aqui: para promover o registro estando o registro no INPI previamente, bom, acho que ela está falando aqui sobre o Protocolo de Madrid, né, que é uma forma de extensão dos direitos de marca. O Protocolo de Madrid, a gente não vai falar sobre isso hoje aqui, mas é uma forma de estender o direito sobre a marca para diversos territórios através de um procedimento mais simples e mais barato, eventualmente mais barato, tá? Então, se uma empresa brasileira ou se uma pessoa brasileira quer estender o seu registro de marca para ela território local, no USPTO nos Estados Unidos ou no escritório europeu, e fazer um pedido de registro da marca. Gera um custo, existe um custo, né, de contratação de um agente local, taxas governamentais e tudo mais. E, em virtude disso, e para facilitar a extensão de direitos, foi criado um tratado internacional chamado Protocolo de Madrid, que o Brasil aderiu há muitos anos, porém só ratificou muito recentemente, em que empresas brasileiras também podem fazer uso dessa modalidade de extensão de direitos, tá? Normalmente, o custo-benefício para usar essa modalidade de extensão acontece quando existem mais de 5 territórios para os quais a empresa quer estender os seus direitos de marca. Tem uma pergunta do Marcelo Campagnolo aqui: não havendo impugnação, o pedido é deferido ou o INPI irá analisar seus registros de existência de marca anterior? Havendo ou não impugnação, né, uma oposição, o INPI vai analisar se existem anterioridades de registro de marca, colidentes, se os requisitos formais estão preenchidos, se o titular preenche os requisitos para ser titular daquele registro de marca e assim por diante. Mas lembremos, né, os examinadores do INPI recebem milhares de pedidos semanalmente. E não é recomendável deixar o cliente contar com a sorte de o INPI ser efetivo na sua atuação, por mais bem equipado que o órgão esteja. E ele vem num processo de melhoria, sem dúvida alguma, de seus processos, de contratação de pessoal, de tecnologia, passar desses últimos anos. Mas não podemos deixar passar o momento certo de impugnação, se há motivos para isso. Em especial, se o cliente é detentor de um direito de precedência, ou seja, se ele não tem o registro da marca, ele só utiliza de boa-fé a marca sem ter registrado, ou se ele tem uma razão social com aquele elemento característico como principal,
e ele não tinha o registro da marca, assim por diante. Tá? Vou seguir aqui, pessoal, depois a gente vê um pouco mais as dúvidas. Falando da análise de viabilidade de uso e registro da marca, né? A temática principal aqui dessa rápida aula que eu estou tendo a satisfação de dar para vocês, né? Não sei nem se eu posso chamar de aula, mas esse webinar, essa apresentação, essa tentativa de passar um pouco do que a gente faz todo dia. O motivo principal de executar esse trabalho, né, é avaliar as chances de obtenção do registro da marca. Ou seja, a gente tentar prever qual vai ser a decisão do INPI daqui a um ano e meio, como eu disse, que é o tempo que um pedido de registro demora para tramitar. Isso por quê? Porque a partir do momento em que fazemos essa análise, nós liberamos o cliente para utilizar a marca, para investir na divulgação dela, para criar embalagem, criar um site, lançar um produto no mercado e assim vai. Então, é fundamental a gente ter condição de prever o cenário para apontar para o cliente as chances de obtenção do direito de exclusividade. Se ele vai conseguir obter um direito de exclusivo, né? Segundo ponto, identificar se há risco de uso da marca no mercado. Por que eu estou diferenciando aqui as chances de obtenção do registro e as chances de uso da marca? Porque não é toda marca que pode ser registrada. Mas, eventualmente, vários sinais não registráveis, eles podem ser utilizados, né? Exemplo, uma marca descritiva, uma marca genérica para um determinado produto ou serviço. A marca carro, né, ou car, para identificar veículos automotores, ela não é registrável. Pode ter até um logotipo muito especial, mas ainda assim o nome não é passível de obtenção de exclusividade. Então a análise ela tem que ser feita nessas duas esferas. Evitar a retirada de produtos do mercado, alterações de fachadas, embalagens, materiais publicitários, né? Como eu disse, o cliente vai investir bastante na criação de material para poder difundir a marca dele na cabeça dos consumidores. E se, eventualmente, ele não consegue o registro, ou pior, eventualmente, a marca que ele está utilizando pode infringir, caracterizar a infração de direitos de marcas de terceiros, certamente, além de parar de usar a marca, ele vai correr o risco de ter que pagar uma indenização pelo uso indevido dessa marca e, eventualmente, pela prática de concorrência desleal. Logicamente, ele só vai ser obrigado a pagar uma indenização se ele sofreu uma condenação judicial através de uma ação movida contra ele por infração de direito marcário ou por eventual prática de concorrência desleal. Mas, ainda assim, essa é uma possibilidade, é um direito cabível a um titular de registro de marca que está vendo a sua marca ser violada no mercado, ao estar vendo um concorrente utilizar uma marca parecida com a dele no mercado, por uma outra empresa que esteja pegando carona na sua fama, né? A ideia toda desse trabalho é antecipar, sim, obstáculos. Às vezes a gente enxerga, né, numa análise prévia, que existe um grande risco de o INPI indeferir o pedido de registro de marca, mas apontamos para o cliente que é possível transpor aquele obstáculo através do devido recurso contra indeferimento, que, se não for provido, pode ter a decisão revertida através do ingresso de uma ação judicial de nulidade contra o ato do INPI, né, visando reformar o ato administrativo do INPI. E é importante saber que ações desse tipo podem ser propostas na Justiça Federal do Rio de Janeiro, né, da 2ª Região, que conta com juízes especializados na matéria, em 4 varas na primeira instância, 2 turmas na segunda instância. Então, são discussões bem técnicas lá na esfera judicial para tratar de nulidade de atos do INPI. Então, antecipar esses possíveis cenários é fundamental quando
a gente tem um cliente querendo muito utilizar uma marca. Ter tranquilidade no uso do sinal durante o procedimento de registro. Bom, como eu disse antes, né, vai demorar um ano e meio para o cliente saber a decisão final do INPI. A ideia é prever qual vai ser a decisão. Dá uma olhada nas perguntas aqui. Sobre o caso da Gradiente, com o nome iPhone, o registro brasileiro se sobrepõe ao americano? Bom, o registro da marca iPhone aqui no Brasil é bastante curioso, porque quando a Gradiente registrou a marca iPhone aqui no Brasil, a Apple nem pensava em utilizar a marca. Salvo engano, a marca iPhone foi registrada no ano de 2000 pela Gradiente, só em 2006 que a Apple lançou o seu primeiro iPhone. E sim, o registro anterior certamente vai se sobrepor a um novo pedido. Eu nem entro no mérito de comparar o registro da marca no Brasil com o dos Estados Unidos, porque o registro brasileiro depositado antes, ele só teria que considerar o fato de a marca iPhone, naquela época do pedido de registro, ser notoriamente conhecida no ramo. E possivelmente não era, né? Principalmente porque a empresa nem tinha lançado o produto quando a Gradiente fez o pedido de registro da marca aqui. É uma boa curiosidade, uma boa pergunta que o Thiago Neri Miguel trouxe aqui, porque esse é um caso que ainda está sendo discutido judicialmente e vai ter desdobramentos. Então, a gente não consegue nem trazer informações mais detalhadas, porque é um caso longo que enfrenta, que trabalha com vários institutos da nossa lei, dos tratados internacionais. É um caso bem curioso. A Linda Tatimoto perguntou aqui: é possível ter o registro de um nome igual, sendo um para a moda e mesmo o nome para a empresa do ramo de joias? Sim, é possível. Existem vários casos em que registros de marca na classe 25 para roupas coexistem com registros de marca na classe 14 para joias. Porém, é possível também alegar a correlação entre os produtos identificados por essas classes. Então, essa análise tem que ser feita de caso para caso. Certamente, a depender de quem está sendo representado, é possível alegar que há um conflito entre os direitos pretendidos ou, eventualmente, concedidos, se a discussão estiver acontecendo em sede de nulidade administrativa ou nulidade judicial, mas, da mesma forma, é possível alegar a possibilidade de coexistência dos sinais. Essa live vai ficar gravada? Essa é uma pergunta que a Sara pode responder. Sara, moderadora, se puder responder por escrito. Perfeito, obrigado. Bom, seguindo aqui. Qual que é o risco de uma busca, se uma busca não for realizada ou se ela não for bem realizada, né? Eu trago para vocês aqui um exemplo de vários que eu poderia trazer, mas como a ideia é ser um pouco mais sucinta aqui, eu trouxe um caso que está sendo discutido judicialmente, patrocinado pelo nosso escritório. Quem é antigo como eu, dos anos 80, 90, certamente conhece a marca Pacalolo, né, para roupas. A doutora Carolina Marfará, que me ajudou a construir essa apresentação aqui, ela tem 10 anos a menos que eu, ela já não conhecia a marca, eu tenho 40 anos, tá, pessoal? E essa marca, ela foi registrada por uma empresa e, posteriormente, adquirida por um cliente nosso, a Marisol, que é uma grande indústria têxtil aqui do Brasil, né, uma das principais, e detém hoje todos os registros da marca Pacalolo, tá? Para artigos do vestuário, acessórios e tudo mais. Uma outra empresa tomou a liberdade, eu posso dizer, né, isso, de fazer o pedido de registro na classe 35. Vejam que são classes distintas, porém,
a FRG comercial, ela pediu o registro da marca para comércio de roupas. E vejam que é uma empresa que atua no segmento de calçado, né, como diz a razão social deles. Ela tomou a liberdade de fazer esse pedido de registro de marca, uma classe totalmente afim, a classe 25, logicamente, para uma atividade totalmente afim. E depois de ser notificada extrajudicialmente, não cessou com o uso da marca, não desistiu do pedido de registro, que foi devidamente impugnado, mas foi opção do nosso cliente não aguardar pela decisão do INPI e fazer uso do direito de exclusividade garantido pelo registro. Nós ingressamos com uma ação judicial visando a cessação do uso da marca e a condenação por danos morais e materiais em virtude da prática indevida. Liminarmente, fizemos um pedido para essa cessação imediata, logo no início do processo, o juiz obrigar o terceiro a parar de utilizar a marca, a liminar foi concedida, e enquanto a demanda é analisada, obviamente. Então, vejam aqui, a empresa estava usando dessa forma, né? Tinha uma fanpage no Facebook, claramente comercializava roupas, numa atividade totalmente concorrente àquela garantida pelo registro da marca, e depois do ajuizamento da ação, o uso foi cessado. Tá? Essa empresa certamente se investiu numa fachada de loja, bem como em material publicitário e tudo mais, perdeu dinheiro e possivelmente será condenada, esperamos assim, a pagar a indenização por danos morais e materiais. Né? O TJSP aqui, na primeira instância, já conta com várias empresariais que lidam com a matéria propriedade intelectual, então temos a primeira e a segunda vara empresarial, com juízes muito bons tecnicamente, que vêm desde a criação delas em 2017, proferindo decisões excelentes, com uma rápida tramitação, e certamente elevaram, né, colocaram num nível acima a discussão da matéria propriedade intelectual aqui no nosso estado, tá? Para ações cominatórias, né? O que é diferente da ação de nulidade de ato do INPI, que eu mencionei um pouco adiante, ações que preferencialmente devem ser discutidas em sede da Justiça Federal, lá da segunda região, que conta com varas especializadas, porque aqui a Justiça Federal da nossa região, ela não tem varas especializadas em propriedade industrial. Tá? Como realizar uma busca prévia? Aqui eu já vou para o finalzinho aqui dessa rápida apresentação. A ideia foi mostrar para vocês como entrar lá no site do INPI, clicar lá no botão de busca e fazer uma busca de marca. Deixa eu mudar a tela aqui. Bom, o site do INPI é inpi.gov.br. Depois que a gente digita esse endereço principal, ele é redirecionado para esse outro, né, que o governo mudou todos os domínios utilizados pelos órgãos da administração pública federal para que o nome do órgão chegue depois do gov.br, né, mas sem grandes novidades aí. Clica lá em marcas, busca. Tá bem didático, bem fácil de usar o site do INPI, tá? Para quem tem um login e senha, você pode usar o seu login e senha, pode criar ou pode fazer uma busca anônima, tá? Vejam aqui todos os institutos de proteção lá no INPI. O INPI traz as informações né, de forma bastante didática, mas não por isso a recomendação é deixar de consultar um especialista, tá? E aqui na busca, né, na base de marcas, existe a possibilidade de você procurar por marcas. Tem a pesquisa avançada, mas vou fazer uma busca rápida aqui para vocês, até porque acho que eu preciso deixar um tempo para as nossas queridas Stephanie e Marcela falarem um pouco sobre o tema dela, sobre o valor de uma marca, um tema um pouco mais, né, tratando com um pouco mais de profundidade sobre a importância de um registro de marca. Recomendação, tá, pessoal? Fazer a busca por radical. Por que não fazer a busca exata? Porque não é porque exatamente aquela palavra não foi registrada como marca
com exatidão que a nova expressão seja passível de registro. Como eu disse, o titular de registro de uma marca, de acordo com a lei, ele pode impedir o registro e o uso de marcas iguais ou semelhantes àquela que ele registrou para produtos afins, iguais ou afins àquele para os quais o registro foi obtido. Tá? Então, o mais recomendável é fazer uma busca por radical. E ainda que seja por radical, é importante pensar em variações da marca nesse momento. Né? Vou fazer a busca aqui da marca Sundown. Acho que todo mundo conhece, né, a loção protetora da Johnson & Johnson, que foi registrada na classe 3, né, por essa grande empresa. Apesar disso, né, a marca Sundown, né, tendo sido registrada pela Johnson & Johnson na classe 3 para produtos cosméticos, né, classe 3/20, aqui ela ainda está na classificação antiga, aquela que existia antes dos anos 2000, classe 3, subclasse 20, mas ainda assim classe de cosmético, ela coexistiu com outros registros da marca Sundown. Temos aqui uma empresa que foi titular de registros da marca Sundown, essa KR Sale. Depois teve uma outra que eu consegui achar aqui nessas buscas, que é a Sundown Motos e Bikes. Teve a marca Sundown registrada na classe 12 para identificar motocicletas e bicicletas. Então, é possível, sim, marcas iguais serem registradas por empresas diferentes, desde que seja para produtos, serviços distintos. Tá? Então, esse princípio da especialidade ele vale bastante. Tem uma exceção a esse princípio da especialidade, que é o Instituto do Alto Renome, mas eu não vou falar dele agora, porque eu vou antecipar o que a Stephanie e a Marcela vão falar um pouco adiante. Uma outra busca aqui que a gente pode fazer, ó, a gente busca a marca Army. Vou pegar ela aqui na classe 9, né, para capacetes. A marca 9 foi registrada por uma empresa TWP Comercial. A marca foi registrada para capacetes, né, capacetes de proteção. Porém, ela coexiste com outros registros de marca. Army of the Dead, classe 9 também, da Netflix Studios. E por que coexistem? Porque a especificação que a Netflix deu para outros produtos também enquadrados na classe 9. Filmes e programas de televisão, equipamentos eletrônicos e tudo mais. Um produto totalmente distinto. Então, é possível, inclusive, marcas iguais serem registradas na mesma classe, desde que para produtos distintos, por empresas diferentes. Tá? São dois bons exemplos para a gente mostrar o que pode acontecer. Né? Não é porque o seu cliente tem interesse em registrar a marca Army para capacete na classe 9, e porque existe uma anterioridade na Netflix, ele não vai conseguir. Né? Ele pode conseguir sim, foi isso que aconteceu aqui, e é um exemplo trazido em virtude da nossa boa prática aqui, porque foi obtido por Reduto Sociedade de Advogados, por essa equipe maravilhosa com quem eu tenho a satisfação de trabalhar. Bom, voltando aqui à nossa apresentação, eu agradeço a presença de todos, né, as mais de 100 pessoas que estão aqui para ouvir um pouco do que a gente tem para falar sobre a nossa prática do dia a dia. Vou dar uma olhada nas perguntas aqui para ver se tem mais alguma relacionada ao que a gente falou. Bom, acho que é isso, pessoal. Marcela, Stephanie. Obrigada. À vontade. Acho que agora nós estamos com um tempinho meio apertado aqui. Acabou que o assunto se estendeu um pouquinho mais nessa primeira parte aí do César. A gente vai falar um pouquinho mais rápido para também não prender vocês por muito tempo. Mas a gente queria agradecer também a presença aí de todo mundo. E acho que a apresentação do César foi importante para dar bastante a visão do que fazer, né? De qual procedimento aí com relação a fazer o pedido de marcas. E da nossa parte, o que a gente queria falar
é o porquê é importante fazer esse registro, né? Então, no final das contas, as apresentações são bastante complementares. Acho que foi importante ter essa introdução aí do César, agradeço muito tudo que ele já esclareceu, então a nossa parte ficou mais fácil, né? A gente já vai direto para o nosso ponto. Vou pedir para a Stephanie colocar a nossa apresentação aqui, mas a ideia, o que a gente queria conversar com vocês, acho que é pensar por que a gente recomenda, né, para os clientes que façam um registro, por que a marca é importante, né? Então, a gente queria falar um pouquinho para vocês desse aspecto mesmo, da importância, da relevância que tem aí as marcas, e acho que a gente já falou um pouco aí nessa apresentação do César o que é marca, então acho que já está super claro para todo mundo esse conceito de marca, e por que ele é importante para algum cliente, né? Por que ele é importante para quem faz o registro? Porque, de fato, ele permite, né, que a empresa tenha propriedade e exclusividade, na maioria das vezes, com relação àquela expressão. É uma expressão que vai fazer com que essa empresa seja reconhecida aí, muitas vezes até fora do Brasil, né? Embora nosso registro, obviamente, tenha valor aqui dentro, só no Brasil, mas a marca ela tem um valor, muitas vezes, que é maior do que o local onde ela se iniciou, que teve origem, etc. Fazer o pedido, ele traz para a empresa realmente uma expectativa de direito. Então, a partir do momento que a gente começa a conversar com algum cliente novo, alguma empresa que está começando no Brasil, que está vindo para o Brasil, ou alguma empresa que está sendo, né, criada no Brasil mesmo, pode ser uma startup, alguma empresa que está se originando de outra tradicional, a gente sempre já começa a pensar, bom, vocês já olharam que tipo de marca, que expressão vocês vão utilizar? E a gente sempre recomenda, para começar a fazer o pedido de, né, fazer uma viabilidade, para olhar de fato se é possível ou não. A gente já passou por situações aqui, eu e Stephanie, em que a gente teve que recomendar para clientes que mudassem a marca antes mesmo dessa marca ser lançada no mercado, porque, infelizmente, nem todos têm consciência da relevância que é ter a marca registrada. E já tivemos situações de empresas que, praticamente antes de sair do papel, já foram questionadas pela sua marca. Então, parece uma coisa simples, o processo, né, de pedido de registro, checagem se é possível ou não fazer, etc., ele é relativamente simples, mas ele tem um valor incrível, um valor super relevante, que muitas vezes as empresas só percebem quando elas se veem às voltas de problemas, de discussões com terceiras partes, né? Então, acho que isso é bem interessante de relembrar, de comentar com clientes, enfim, com outros, com quem vocês possam estar trabalhando por aí, tá? Então, acho que a gente pode seguir, acho que a gente está falando praticamente, assim, o que é o benefício do registro, né? Acho que propriedade, exclusividade, quando eu falo em geral exclusividade, porque muitas vezes a marca ela é concedida sem exclusividade, quando a gente está falando de expressões aí muito comuns ou, de alguma forma, que já sejam, por algum motivo, parte aí né, da maneira comum de falar, de se referir a algum tipo de serviço, atividade, muitas vezes a exclusividade não é possível, mas, obviamente, dá para fazer misturas, né, com descrição, com logo, etc., e tentar aí uma exclusividade. Então, fazer o registro, ele alega um valor incrível para o patrimônio da empresa, a gente vai falar um pouquinho de valor em seguida. Ela traz uma proteção contra o uso indevido por terceiros. Então, a gente sabe que, infelizmente, aqui no Brasil é muito comum falsificação, pirataria, né, concorrência desleal. Existe um movimento forte aí com relação a marcas que são bem conhecidas de serem utilizadas de uma forma indevida, e ter o registro é uma proteção muito importante. E também ela pode trazer um benefício financeiro no sentido de licenciamento. Então, a gente tem como cliente uma empresa, por exemplo, que ela tem um portfólio de marcas. Isso é basicamente o que ela faz hoje no Brasil.
marcas super conhecidas no setor do varejo, e ela vive, vamos dizer, a operação dela no Brasil, ela se sustenta com esse licenciamento. Então, o licenciamento de marcas pode ser muito fundamental mesmo. Claro que tem empresas que estão começando, que a marca ainda não tem um valor, e o licenciamento não é para qualquer um, mas a partir do momento que você começa a ter uma marca que ela é conhecida e que ela tem um reconhecimento aí do mercado consumidor, ela tem um valor bem interessante para o licenciamento. E aí, a gente achou interessante trazer para vocês um pouco essa visão de valor de marca mesmo, né? Então, o que a gente pode entender como valor de marca, o que é mais ou menos isso que a gente está falando. E trouxemos aqui 15 marcas que foram consideradas em 2022 por essa empresa, pela Brand Finance, como as mais valiosas do mundo. Acho que não tem uma marca que está listada aqui que não seja muito conhecida. Né? Praticamente, acho que só de olhar essa tabela, a gente já sabe que elas têm valor. Talvez algumas não sejam tão conhecidas no mercado brasileiro. Então, obviamente que a maçã da Apple, todos aqui conhecem, Amazon, Google, Microsoft, Walmart, mas aí a gente vai para algumas marcas que são chinesas, talvez elas não tenham esse reconhecimento tão forte para a gente aqui no Brasil. Mas, de toda forma, elas têm um valor tão importante que elas impactam no valuation e até no valor das ações dessas empresas. Então, não é só uma questão de valor porque é uma proteção contra terceiros, valor porque eu vou licenciar, mas ela tem um valor intrínseco dela mesma, é um valor que está dentro, em muitos casos, contabilizado mesmo como parte do ativo da companhia. Acho que pode passar, Esther. Aí a gente trouxe no Brasil, o que são as marcas valiosas no Brasil? Então, aqui, acho que realmente todas são super conhecidas. Essa aqui é uma lista aqui da Interbrand de 2021, mas são marcas que acho que são conhecidas e fortes aqui e faz bastante tempo. Acho que eu diria que dentro dessas, talvez uma que seja um pouco mais recente é a XP, mas que está aqui listada também hoje como 11ª, mas ainda a gente vê ainda aqui as marcas de bancos como super fortes. Então, a gente tem em primeiro lugar Itaú, segundo Bradesco, a gente tem o Banco do Brasil e outras relacionadas com o consumo mesmo, né? Americanas, Magalu, Renner. Então, a gente tem um misto aqui, Natura, enfim, é um misto de tipos diferentes de marcas. E é interessante comentar que essas marcas, elas, como a gente está vendo aqui, são todas não só a expressão, mas a gente vê já conectadas com logos, obviamente, que tem uma relevância forte, né? Então, são marcas que, para a gente, são de difícil confusão, né? Então, se alguma empresa, por algum motivo, tiver a pretensão de fazer qualquer pedido de registro de marcas semelhantes a essa, dificilmente teria sucesso. A gente vai falar um pouquinho também sobre marca de alto renome em seguida, para explicar o porquê que seria difícil registrar marcas semelhantes a essas. E aqui, também falando um pouco de números do aspecto financeiro, a gente está falando o investimento em marcas, né? Então, quanto que a gente vê que tem sido investido na proteção de marcas nesses últimos anos, de 2010 a 2021, vocês podem ver um crescimento enorme. Então, 2010 a gente está falando de algo em torno de 76 milhões e passamos já em 2021 para 144 milhões com relação ao investimento em marcas. A sensação que a gente tem quando a gente fala em marcas é que muitas vezes os nossos clientes eles pensam só no valor baixo de pagar uma guia ou num valor quase que burocrático, mas é só quando surge um problema que a marca realmente se mostra mais importante. A gente passou por uma situação faz alguns anos, não, alguns meses, eu e Stephanie, onde um cliente nosso fez uma aquisição de uma empresa e só depois se deu conta que a empresa que ele tinha comprado tinha um problema de marcas.
nós tivemos que passar alguns meses negociando com alguns terceiros para que a marca que tinha sido comprada, essa empresa que tinha uma marca que para eles era importante, pudesse ser utilizada de uma forma livre e sem problemas relacionados. Então, a gente recomenda que essa análise de marcas e que esse pedido de registro e mesmo no caso de aquisição, que essa análise seja feita com bastante cuidado. Vou pedir para a Stephanie agora comentar para vocês o porquê que a gente estava falando de tantas marcas importantes e o que isso tem a ver com marca de alto renome. Obrigada, Má. Eu acho que a parte de alto renome tem bastante a ver com a parte de investimento em marcas, né? Porque, como até o Dr. César já tinha introduzido o assunto, as marcas de alto renome são as marcas que, devido à relevância e importância delas, é assegurada uma proteção especial pelo nosso ordenamento jurídico. Ou seja, é uma marca registrada no Brasil e cuja proteção é assegurada em todos os ramos de atividade. Então, é uma exceção ao princípio da especialidade. E esse valor, né, dessa marca de alto renome, ela é construída de diversas formas. Pela história da empresa, pelo investimento que é feito ao longo dos anos, pelo prestígio que tem os produtos ou serviços. E esse reconhecimento de alto renome, né, ele é feito perante o NPI, é uma petição bem específica, onde você tem que demonstrar realmente esse valor da marca, quase uma brochura, né, um histórico da marca para demonstrar realmente esse valor, para garantir que essa marca merece essa proteção e porque essa proteção vem com muitas vantagens, né? Então, o reconhecimento de uma marca de alto renome não é só para garantir a proteção da marca em todos os ramos de atividade, mas também ele acaba reconhecendo qualidades, aumenta o valor da marca perante o mercado e, além disso, traz um peso maior dessa marca quando os titulares de marcas de alto renome precisam tomar alguma medida em relação a terceiros. E hoje, alguns anos atrás, tinha mudado o procedimento de reconhecimento do status de alto renome no Brasil, e hoje a gente tem uma lista de quase 130 marcas com alto renome já reconhecidos, o que mostra também uma relação direta com o gráfico que a gente estava mostrando, o quanto de investimento que se faz em marca e o quanto isso é reconhecido, ainda mais num mundo totalmente globalizado da internet, onde a marca muitas vezes está em tudo que é lugar. A gente teve discussões recentes do metaverso, então as marcas estão até no metaverso e enfim, é uma forma de proteção. Então, proteger e investir na marca é importante e essa proteção começa com o registro. E não é algo simples, né? Acho que isso é importante comentar, fazer esse processo de marca de alto renome é alguma coisa que demanda algum tempo, né? Os nossos clientes que já fizeram e que estão fazendo, a gente tem, por exemplo, agora um dos nossos clientes está num processo agora mesmo de alto renome, eles tiveram que fazer uma pesquisa muito completa, né? Para comprovar a relevância da marca, para comprovar de uma forma muito clara que a marca é conhecida no país de uma forma muito completa. O processo tem uma análise bem detalhada do NPI, mas claro que o resultado positivo ele traz um benefício não só no sentido de proteção com relação a terceiros, né, Esther, mas também com relação até no mercado, né, de poder usar isso como uma ação de marketing. Exatamente, a percepção da tua marca fica mais forte, né? Se dizer que a sua marca é uma marca que já está protegida como marca de alto renome, significa que ela é relevante, significa que ela é forte, significa que ela tem um valor maior do que qualquer outra marca daquele mesmo setor, eventualmente, né? Então, a gente recomenda para vários clientes que têm um conhecimento, que têm um reconhecimento forte no mercado, que entrem com esse processo, sim. Tá? Embora ele seja custoso e um pouco demorado, né? Diferente de um simples pedido de registro de marca. Isso mesmo. E esse valor, né, de marcas, de investimento, ele vem de várias formas. Até aqui a gente trouxe um caso recente que está bem na mídia ultimamente, da construtora Mitre, que adquiriu em leilão a das marcas da Aslu,
por R$10 milhões para desenvolver empreendimentos de luxo. E é um caso interessante para ver como uma vida, né, no mercado, e ainda é hoje em dia, uma marca de anos atrás, de uma empresa super renomada, famosa no mercado de luxo, de artigos do vestuário, de cosméticos, como que atrás, né, tinha um poder muito grande, como hoje ela ainda tem, mas a empresa passou por alguns problemas, está em fase de recuperação judicial, e a marca está tendo um peso relevante nessa ação, né, de recuperação, tanto que ela foi leiloada, foi adquirida pela construtora Mitre, que a princípio, o primeiro pensamento é, mas por que uma construtora vai adquirir o portfólio de marcas por um valor tão expressivo, sendo que são marcas voltadas para o segmento de artigos do vestuário, bolsas, e aí, na verdade, é uma parte até de aproveitar o renome que a própria marca da Azul tem no mercado para construir uma nova identidade, para aproveitar esse renome e continuar, né? Então, o Grupo Mitre, eles pretendem desenvolver a empreendibilidade deles para desenvolver spas e hotéis e tudo com a marca de luxo, né? Então, como uma marca, né, o significado dela, o valor dela perdura ao longo dos anos e como pode impactar na vida de uma empresa, né? Uma empresa que até está passando por, de novo, uma recuperação, mas que tem um ativo que tem tanto valor que isso que vendeu o portfólio por 10 milhões. E é interessante mencionar como é importante pensar na estratégia, né? Quando a gente fala de investimento numa marca, quando uma empresa faz uma aquisição, como a consultora Mitre está fazendo com relação à marca da Azul, é importante pensar qual vai ser a estratégia, como é que a gente vai usar, que tipos de classes, como que eu vou fazer, né? Qual vai ser, que tipos de serviços. Então, nós como advogados, a nossa análise ela passa a ser maior do que simplesmente recomendar o registro em uma determinada classe. É uma estratégia muito mais ampla, porque você está fazendo um investimento tão alto, né, na aquisição de um ativo dessa forma, a tua análise também tem que ser muito mais estratégica, até para pensar, bom, como que a empresa vai se encaixar no tipo de atividade que ela pretende eventualmente fazer, daqui quanto tempo, que tipo de riscos ela corre com relação a essa marca, ela tem que utilizar, se ela não utilizar, o que pode acontecer, caducidade, enfim, eu acho que nós, como advogados na área de propriedade intelectual, podemos ter uma participação em questões desse tipo que é maior do que simplesmente sugerir um tipo de registro numa determinada classe, né? Eu acho que fazer essa estratégia de proteção à marca é algo que, para a gente, é bastante relevante e tem muito a ver, obviamente, com marcas que têm um determinado valor. Sim, até essa estratégia, essa análise de portfólio estratégico é importante para o cliente, para eles entenderem também o portfólio, às vezes, de uma empresa que está adquirindo um portfólio novo, às vezes uma empresa que tem um portfólio super antigo, que já está acumulando muitas marcas que não usa, rever portfólio para ver o que fica, o que vai, mas ter esse olhar macro, né, para realmente entender o negócio do cliente, quais são os planos futuros, para que classes a gente pode indicar, enfim, para a gente realmente dar uma consultoria de uma forma mais geral e mais próxima do cliente, entendendo sempre o business deles. E aqui a gente volta... E, Esther, antes de passar adiante, só estou vendo que aqui estão nos perguntando como que a empresa pode fazer para fazer a comprovação necessária para entrar com pedido de marca de alto renome, né? E aí, acho que é interessante a gente esclarecer um pouquinho mais de detalhe do processo. Claro. Na verdade, o pedido de... Você quer falar? Desculpa, Má. Não, pode falar, Esther, vai lá. Não, eu ia só, então, é uma petição que hoje você faz, existem diretrizes específicas do INPI, com vários itens que você tem que comprovar, né? Então, basicamente, são documentos que demonstrem
que a marca tem uma presença significativa no Brasil, precisa apresentar, então, números financeiros, números de venda nos últimos 5 anos, tem que mostrar o investimento em publicidade, tem que o titular da marca está tomando em relação a marcas de terceiros, para mostrar que ele está realmente protegendo os direitos dele, que está existindo uma violação, e quando começa a existir violação de marca, significa que a sua marca está chamando a atenção o suficiente para quererem imitar ou reproduzir indevidamente. Existe também uma necessidade hoje em dia, na verdade, não é uma necessidade, mas é de apresentar uma pesquisa de órgãos de pesquisa de renome que mostrem, que façam uma pesquisa como o Antigo Ibope, que faz pesquisa de mercado, e tem que mostrar que a sua marca, ela transcende a proteção que ela deveria ter só para aquele produto, só para aquela atividade. Ou seja, vamos pegar a marca, a Claro, que a gente estava falando agora, recentemente, o que eles teriam que demonstrar é que a marca, ela é uma marca tão famosa que ela merece uma proteção não só para serviço. Quando você fala Claro, você pensa que, Claro pode ser várias coisas, ainda que a Claro não esteja naquele ramo de atividade. É uma petição que tem que ser construída muito do ponto de vista do jurídico estratégico, de como você vai contar para o examinador. Você vai precisar de uma ajuda muito grande do marketing. É uma petição com muitos documentos, é uma petição história da marca e é um trabalho muito próximo com o cliente. Mas existe, sim, a diretriz do INPI que fala todos os requisitos e o que você tem que fazer é basicamente um checklist do que eles pedem para ser apresentado e apresentar de uma forma didática, até promovendo mais a marca. Posso passar para o próximo? Que é alguma pergunta que a gente tem que... Podemos seguir, tá? Desculpa, eu só vou responder uma dúvida aqui do Lucas, que ele perguntou que, no caso da Daslu, a marca deve estar registrada em classes de vestuário e afins, a construtora terá que alterar a classe de registro? Na verdade, o portfólio de marcas da Daslu é bem diverso. Então, ele tem algumas outras classes que até são já afins, né, da construtora, mas o primeiro passo seria realmente trabalhar numa alteração de objeto social, ver se a empresa tem outras empresas do grupo que exercem direta ou indiretamente atividades ligadas, as marcas licenciadas. Isso vai depender muito da estratégia que o Grupo Mitre vai adotar. E, bom, então, chegando aqui à parte de uso indevido de marca, e como a Marcela também já introduziu o tema, a gente queria também falar um pouco sobre como um titular de registro, né, o detentor de um pedido também, quais são as medidas que podem ser tomadas para zelar pela integridade e reputação da marca, né? Ou seja, no caso de um uso indevido de marca, o seu titular pode sim tomar as medidas cabíveis para proteger os seus direitos, e a ausência do registro vai dificultar a tomada de decisão. A gente sabe que desde o depósito, desde o protocolo, já existe uma expectativa de direito, mas esse direito realmente ele é muito mais forte quando ele já está concedido. Mas algumas medidas que podem ser tomadas são medidas administrativas, que são medidas perante o INPI. Então, quando espontaneamente a gente faz um acompanhamento, pelo menos nosso cliente, é uma recomendação, acompanhar a marca de terceiros, a publicação de marcas de terceiros, informar os clientes quando essas marcas sejam parecidas ou idênticas às marcas do cliente e sugerir que sejam tomadas as medidas necessárias, como apresentação de oposição, os processos administrativos de nulidade. Existem as medidas extrajudiciais também, então, o envio de notificações, solicitando a cessação de uso de marca. Muitas vezes a gente já solicita o pagamento de indenização.
Obviamente que em muitos casos esse pagamento nunca vai vir espontaneamente sem uma discussão e pode acabar na esfera judicial, mas às vezes essa... Pode falar, Má. Eu ia comentar que a gente tem até uma boa média de sucesso, né, com a medida extrajudicial, né, Esté? Eu acho que vale muito a pena. A gente percebe também, a gente está dos dois lados, né? Acho que a gente faz muita notificação, a gente recebe também algumas, então a gente percebe que às vezes as pessoas mandam notificações que não têm um fundamento talvez tão claro, e existe aí talvez uma orientação do dono da marca, do brand, vamos notificar tudo, mas ao mesmo tempo a gente sente que muitas vezes as notificações trazem um resultado super positivo, no sentido do terceiro se preocupar. Eventualmente algumas empresas às vezes não tinham consciência do tipo de, né, que estavam realmente infringindo algum direito ou não, e já de cara nos pedem, não, eu vou mudar, desculpa, já vamos fazer alguma coisa diferente, etc. E, obviamente, ele é muito mais barato do que um processo judicial. Então, muitos clientes optam por iniciar com a medida nessa judicial, com a notificação, para depois, dependendo da questão específica, seguir ou não com o processo judicial. E tem alguns casos até que a gente manda notificação extrajudicial para quando a gente vê que tem algum pedido de registro com prazo aberto de oposição e de processo administrativo de nulidade, porque às vezes a reprodução é tão evidente que a gente prefere mandar uma notificação antes para o cliente também não ter que gastar com a parte de fazer realmente oposição. A gente pensa nessas medidas que são cost effective para o cliente, até porque uma decisão no INPI também demora, e às vezes com uma notificação, quando você tem um prazo, vale mais a pena para ver se eventualmente a pessoa desiste daquele pedido de registro ou cancela o registro. Isso obviamente vai depender do caso a caso, e a notificação também, ela vai servir para eventualmente ser mais um argumento numa eventual ação judicial de demonstrar a boa-fé do titular de já ter tentado resolver a questão amigavelmente. Isso tem um peso, sim. Então, em ação de abstenção de uso indevido de marca registrada, até nas ações na Justiça Federal do Rio de Janeiro para buscar a nulidade do registro, porque existem registros, claro, a gente está indo contra uma decisão do INPI que deve ser questionada às vezes, e em outros casos essa decisão tem que ser questionada porque existem depósitos e registros que foram feitos de má fé. A gente vê isso muito em caso de distribuidores que aqui no Brasil depositaram a marca por conta própria, e aí quando a empresa veio dos Estados Unidos ou de outros países registrar a marca, viram que já estava registrada, e muitas vezes por pessoas que tinham já uma relação direta, né? E, além disso, a reprodução e imitação de marca sem autorização também configura como crime, o que é bem relevante quando a gente fala de ações de pirataria e contrafação. Alguém está perguntando aqui se a gente faz o acompanhamento de marcas por algum tipo de sistema, etc. A gente faz, sim. Tem vários escritórios acompanham com vários tipos de software. Nós, especialmente, acompanhamos com o que chama Apol, e que nos ajuda aqui a pensar em colidências, né? Então, quando a gente tem um acompanhamento de marcas específicas de clientes, a gente fica checando se existem terceiros, por algum motivo, fazendo pedidos de registro semelhantes aos dos nossos clientes, de tal forma que a gente entenda que eles possam realmente causar confusão com relação ao consumidor. Acho que essa é a principal questão. Não é que não é possível ter marcas semelhantes, em muitos casos existem, né, semelhanças entre as marcas, mas a partir do momento que a gente percebe que está acontecendo um movimento de registro de marca com a pretensão de imitar, de confundir, de fazer com que o consumidor compre um produto achando que é uma marca, mas na verdade está comprando outra, aí a gente normalmente recomenda para o nosso cliente para entrar com medidas, tanto no sentido de se opor ao pedido de registro, como no sentido, eventualmente, dependendo do caso, de mesmo fazer uma notificação, essa judicial, como a Stephanie estava comentando. Mas tem vários tipos de software aí no mercado, né? A Apol é um deles, então,
para a gente funciona bem. Não estamos recomendando especificamente essa contratação, mas tem vários aí no mercado que fazem isso. Sim. E até essa parte de leitura, né, de colidências que a gente faz, é uma leitura também estratégica. A gente prefere não sugerir qualquer coisa, porque às vezes esse qualquer coisa não vai ter nenhuma chance de sucesso, então a gente realmente faz uma análise prévia para o cliente e a gente sugere, às vezes, só para eles saberem o que está no mercado, o que está surgindo, porque tem clientes que têm posturas um pouco mais agressivas e tem clientes também que são um pouco mais conservadores e gostam de apresentar a oposição. E o que a gente tenta é realmente mostrar, de um lado, o que tá vindo, né, de pedido que pode ser parecido, mas já orientando eles, temos chance, não temos chance, e deixamos o cliente já com os argumentos preliminares para eles decidirem se eles querem tomar alguma medida ou não. E aqui a gente também trouxe uma parte para a gente falar um pouquinho da parte de internet, porque com a relevância, né, da internet, das redes sociais, a gente vê muitos tipos de infração, né? Principalmente quando a gente está falando de Instagram, plataformas de rede social, que tem tanto usuários de má fé que reproduzem conteúdo, muitas vezes para aplicar golpes, como a gente vê também páginas que, por uma questão ou outra, fizeram nomes de usuários parecidos, não necessariamente de má fé, apenas coincidência, e que hoje existem, sim, medidas para a gente tirar essas páginas do ar. As próprias plataformas oferecem canais de denúncia contra a violação de direito de propriedade intelectual e direitos de autor, mas a gente tem visto, a dificuldade a gente faz a denúncia, né? As plataformas demoram um pouco para responder, eles sempre vão pedir o protocolo do pedido de registro de marca para conferir se você é titular daqueles direitos, muitas vezes o certificado, e muitos casos principalmente plataformas maiores, provedores de internet, eles só removem conteúdo após a autorização judicial, que é o Notice and Takedown, normalmente a gente notifica, mas para alguns, os provedores de internet podem se recusar a tirar, salvo se for emitida uma autorização judicial para tanto. E aqui, para a gente finalizar a nossa parte, a gente queria só fazer um paralelo, porque como a gente está falando bastante de registro, né, de propriedade intelectual, pegar um pouquinho para falar para vocês do direito de autor, né? Então, ao mesmo tempo que o direito de marca ele é garantido pelo registro, a gente tem um paralelo com os direitos de autor, que para eles serem protegidos, eles não precisam estar registrados. Então, a própria lei de direito de autor diz que é facultativo esse registro, né? Então, o autor, obviamente, pode buscar essa proteção, se ele quiser, ele vai buscar essa proteção no órgão público competente, o que mais se encaixe com aquela obra. Então, por exemplo, os livros, né, roteiros na Biblioteca Nacional, músicas, partituras na escola de música, desenhos, na Escola de Belas Artes, existem muitos outros, e esse registro ele não é obrigatório, mas ele garante, sim, uma maior segurança jurídica ao autor, além de direitos de autoria e de criação da obra, além de estabelecer uma anterioridade. Então, acho que esses eram os temas, esperamos que vocês tenham gostado, dúvidas, acho que a gente tem um tempinho aqui para conversar sobre. Acho que mais 5 minutinhos, né? Porque no final acho que foi interessante que a gente foi respondendo também as perguntas enquanto a gente fazia a apresentação, e acho que eventualmente a gente até já foi esclarecendo bastante coisa. Estamos dando uma olhada agora aqui no Q&A para ver se faltou alguma coisa. Aqui tem uma pergunta do Lucas sobre registro misto, né? Se ele protege tanto o nome quanto o sinal, é preciso fazer registro nas 3 espécies? Sim. Para cada tipo de, vamos dizer, então, se for um pedido só da expressão, né, nominativo, é um tipo de pedido. Se você for fazer um pedido que envolva
a expressão junto com o logo é outro tipo de pedido, que é a marca mista. Se você for fazer só de um sinal, é outro tipo de registro. Então, sim, a gente recomenda, dependendo do tipo de marca, da importância e da relevância para a empresa, que faça alguns registros. Em geral, as empresas não fazem pedidos de um registro apenas, né? Porque muitas vezes elas querem proteger de uma forma mais completa a marca e, como a gente comentou com vocês, a marca tem um valor muito grande e o pedido de registro, ao contrário, ele é relativamente barato, né? Fazer esse pedido de registro é um custo pequeno relativamente. Então, vale muito a pena investir, né? Fazer em algumas classes, como também óbvio, dependendo da situação, mas como a gente já comentou antes, e pensar também realmente em que tipo. Fazer o registro só de um tipo de marca só, simples, misto, etc., também está muito ligado à estratégia da marca. Então, não dá para responder se vamos fazer de um jeito ou de outro, precisa entender que tipo de marca, etc. Alguém está perguntando de novo se existe uma segunda instância no INPI. Existe, sim, possibilidade de fazer um recurso administrativo, dependendo da decisão, sim. Esté, você queria complementar? Pode falar. É isso. Não, era isso. Existe essa segunda instância, né? O recurso e o processo administrativo de nulidade, que são julgados pelo presidente. Então, a fase de oposição é a primeira instância. Depois o INPI analisa, e aí a parte de recurso e o processo administrativo sobe para a segunda instância. E eu vi aqui uma pergunta também relacionada a alguma sugestão para registro de slogan, pois o INPI não aceita. O slogan ele é mais difícil. No INPI ele só vai aceitar se você conseguir comprovar que aquele slogan ele serve também como marca. E um caso que é o da Nike, que é o Just Do It, ele de fato é um slogan, começou como um slogan, mas ele é usado como marca, ele está aposto em roupas, etc. Então, se você consegue comprovar que o slogan tem uma função de marca, você tem argumentos maiores para você conseguir obter o registro. Mas, outra opção, às vezes, e é uma opção que eu não, particularmente, eu não sei o quanto é eficaz, tá? Mas é possível também você registrar o seu slogan no cartório de título de documento, que vai ser um documento com fé pública, atestando que você criou aquele slogan, mas isso vai depender muito da situação do caso a caso, do slogan, porque a gente sabe que em muitos casos os slogans já são difundidos, são compostos por elementos então, talvez seja bom quando eu usar um slogan, usar já junto de uma marca, e o slogan ele é protegido você pode ter o registro no cartório, mas o quanto ele vai ser eficaz, isso... Eu acho que normalmente quando a gente teve sucesso, a gente já teve situações de fazer pedido de registro de slogans, né? Até onde a gente não conseguiu, já aconteceu da gente não ter o pedido deferido e já fomos bem-sucedidas. Acho que, em geral, a gente foi bem-sucedida quando a gente combinou o slogan com alguma coisa específica, como um logo, alguma coisa que a gente pôde mostrar que o slogan era parte da marca. Acho que isso também é alguma coisa que funciona como recusa maior do que a da gente conseguir o sucesso, porque essa tem sido uma postura do NPI bastante frequente, mas eu pensaria em usar junto com algum logo para conseguir ter mais sucesso também. Pessoal, estou vendo que a gente está... nosso tempo final era 8h30, e já estou olhando aqui que estamos no horário. Não sei como é que a gente faz aqui, moderadora. Acho que temos que encerrar, né, o tempo. Acredito que sim, viu, Marcela? Acho que sim, né? Gente, que legal. Tá na nossa A gente não imaginou que ia ter tanta pergunta e tanta gente participando, né, César, no nosso tema de propriedade intelectual de marcas, que a gente achou que talvez fosse ser um pouco árido. Eu estou dando uma olhada aqui na lista de participantes, massivamente composta por advogados,
Então, acho que é interessante, né, ver que tem muita gente que eventualmente não atua na nossa área interessada em saber um pouco mais sobre isso, né? Isso só evidencia como a propriedade intelectual ganhou importância nesses últimos anos. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado, Marcela, Stephanie. Obrigado, ASP, pelo convite. Espero vê-los novamente. Nossa parte, obrigada também, gente. Obrigada pela participação de todos. Aí aguentar a gente até 8h30, até o final mesmo. É isso aí. Foi um prazer, pessoal. Prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Gratidão a Valeu, vocês. pessoal. Tchau. Tchau, tchau.